Sejam todos bem-vindos à Quarta Atuarial, uma parceria da Arima Consultoria Atuarial com a revista RPPS Brasil, cujo objetivo é colocar sob a ótica atuarial os principais pontos da gestão previdenciária do seu município. Antes de nós discutirmos o tema do vídeo dessa semana, que é a gestão atuarial em foco, quero aqui inicialmente agradecer as mais de 7.000 visualizações dos nossos primeiros 14 vídeos dessa Quarta Atuarial. Vamos agora em busca dos 10.000 visualizações, né? Até a gente quer conseguir isso até ao 20º vídeo da Quarta Atuarial. Bem, mas vamos voltar ao foco do 15º vídeo dessa Quarta Atuarial, que é sobre a gestão atuarial em foco. O que é que nos levou a esse tema? Foi um relatório de auditoria de contas de governo elaborado pelo Tribunal de Contas do Estado do Pernambuco. Eu queria aqui parabenizar, inicialmente, a postura do Tribunal de Contas, que fala em um capítulo específico sobre o regime próprio de previdência. Tudo bem que não é uma novidade, isso tem nos relatórios de contas do governo, mas a postura com que ele coloca suas conclusões relacionadas tanto à parte do equilíbrio financeiro quanto à parte do equilíbrio atuarial. Esse relatório, com esse capítulo específico sobre os regimes próprios de previdência, ele tem como objetivo o quê? Primeiro, verificar o equilíbrio financeiro do RPPS, é verificar se as receitas financeiras decorrentes do ano realmente conseguem pagar despesas e acumulam recursos ou não, né? Ele também fala sobre, ele tem como objetivo também verificar o equilíbrio atuarial, e no caso de déficit atuarial, se foi implementado plano de custeio ou medidas saneadoras para a redução desse déficit. Ele também tem como objetivo verificar se as contribuições patronais e dos segurados foram recolhidas e se as que foram pagas em atraso, elas foram incidentes dos encargos legais. Tá? E ele também verifica se as alíquotas de contribuição que estão sendo cobradas, elas estão de acordo com o arcabouço legal do ente, né? E também com as sugestões dadas pelo atuário. Bem, isso é o objetivo desse relatório. Mas, como eu falei, que eu parabenizei o tribunal, é pela postura com que ele vem colocando alguns pontos na conclusão dos seus relatórios. E uma das coisas que eles mais citam é com relação à menção da lei de responsabilidade fiscal, aonde ele fala, por exemplo, do artigo 69, né, que fala sobre a necessidade de se buscar o equilíbrio financeiro atuarial, que ao se casar com o parágrafo 1º do artigo 1º da LRF, eles se complementam. Por quê? Porque esse parágrafo 1º do artigo 1º fala sobre a responsabilidade da gestão fiscal, certo? Que pressupõe ação planejada e transparente. Então, lá nessa defesa, ele cita nas suas conclusões, nas suas análises, ele cita a necessidade de realmente fazer uma ação planejada e que busque o equilíbrio da gestão fiscal do ente. Tá? Um dos pontos citados também nesse relatório com relação à parte do equilíbrio financeiro, com relação ao que ele procura demonstrar a evolução desses resultados financeiros dos últimos anos, tá? E aqui, no caso desse município que nós pegamos, tivemos acesso a esse relatório de contas, né? Ele demonstra a queda da velocidade de arrecadação financeira desses RPPS, o que é normal na grande parte dos RPPS brasileiros. Por causa de quê? Porque nós estamos tendo um boom de entrada de aposentadorias, em virtude dos servidores que ingressaram no serviço público no começo da década de 90, estão realmente se aposentando nesse momento, né? E com relação ao problema da compensação previdenciária, onde os RPPS não conseguem ter acesso ao recurso da compensação, e como já foi feito um vídeo da Quarta Atuarial, também esse recurso de compensação vem no valor equivocado, que não preserva o equilíbrio financeiro atuarial, que é uma das armadilhas atuariais que já foram discutidas aqui nessa Quarta Atuarial. Bem, ele procura verificar também se as receitas previstas e as despesas previstas estão condizentes com relação ao que foi executado, né? Isso aqui é importante porque casa com o artigo 53 da portaria 464, que fala sobre a necessidade de ser elaborado relatórios de ganhos e perdas atuariais, né? Onde esse relatório procura identificar as causas desses déficits atuariais. Então é importante sim a gente verificar o previsto versus realizado, e os RPPs têm que ter esse costume de começar a verificar isso. Isso também mensura a qualidade das previsões do atuário, certo?
Outro ponto importante dentro desse relatório é com relação ao seu posicionamento quanto ao equilíbrio atuarial dos RPPS. Ora, ele procura demonstrar, também dentro do gráfico semelhante ao que ele colocou no equilíbrio financeiro, a evolução desse resultado atuarial, e no caso da prestação de contas desse cliente, nós vemos um agravamento da situação atuarial, o que é normal na maioria dos RPPS, em virtude de não ter esse planejamento, fruto muitas vezes dos reajustes salariais sem verificar os devidos impactos, como está disposto no artigo 75, se não me engano, da portaria 464, né? E a gente consegue verificar que a situação vai piorando, e isso se enquadra na maioria dos RPPS brasileiros, né? E aqui abre-se a porta para que a gente possa entender o que de fato existe dentro de um capítulo específico da 464 que fala sobre gestão atuarial, aonde no artigo 73 da portaria 464, que está dentro desse capítulo sobre gestão atuarial, ele fala sobre a necessidade de se adotar medidas de aperfeiçoamento da gestão dos ativos e dos passivos, certo? Tais como a necessidade de acompanhar o controle da base normativa e da base cadastral, além de acompanhar o controle do plano de custeio e desse equacionamento do déficit atuarial, e não esquecendo das ações relacionadas tanto às concessões, manutenções e pagamento de benefícios, quanto com relação à política da gestão de pessoal, como eu falei. Isso tem um artigo específico na portaria 464, que é o artigo 75, que fala sobre a necessidade de ser feito estudos atuariais específicos quando se houver reajuste, formulação de planos de cargos e carreiras, ampliação de carga horária, qualquer coisa desse sentido tem que ser visto o impacto atuarial, e se esse impacto atuarial for negativo, tem que se encontrar uma fonte de custeio para custear essas despesas causadas por esse déficit em virtude desses reajustes ou dessas mudanças com relação à parte de recursos humanos. Então isso deixa clara a necessidade também de se acompanhar a evolução dessas provisões matemáticas e assim procurar evitar que esses déficits atuariais cresçam, certo? No relatório, ele deixa claro o grave problema futuro das finanças municipais em virtude do comprometimento para a cobertura desses déficits atuariais, dessas insuficiências financeiras para custear o pagamento desses benefícios. Então, o TCE de Pernambuco conclui que cabe ao governante acompanhar a solidez do RPPS, de modo que o regime ofereça tanta segurança jurídica quanto a garantia ao município que não haverá uma formação de passivos que afetará o equilíbrio das contas públicas. Então eu li agora a conclusão desse relatório, que é fantástica. Fala justamente sobre a necessidade de se buscar o equilíbrio das contas públicas. E se nós estamos vendo um agravamento desse déficit atuarial, que está consequentemente agravando os seus custos suplementares, nós estamos colocando em risco a solvência fiscal do ente federativo. E isso fere os princípios da Lei de Responsabilidade Fiscal. E para concluir, nós temos que lembrar os gestores previdenciários do artigo 8º da Lei 9.717, que foi alterado pela Lei 13.846 do ano passado, que estabelece as responsabilidades tanto dos gestores quanto dos conselheiros com relação à gestão previdenciária do RPPS. E cita nesse artigo a Lei Complementar número 109. Essa lei complementar, no seu artigo 63, ela estabelece as responsabilidades sobre danos ou prejuízos que causarem por ação ou por omissão, certo? Dos gestores previdenciários. E aqui se enquadra tanto os gestores da Previdência, quanto os membros do conselheiro, quanto o prefeito, certo? Então, essa postura de não se tomar uma atitude, seja por convicção, porque acha que é melhor proteger o servidor nesse primeiro momento, ou seja, porque vai ter um desgaste político na Câmara, isso não pode ser uma justificativa para que continuamente, ano após ano, a situação atuarial venha se agravando, colocando em risco a solvência financeira dos municípios. Tá? Então, com isso, eu concluo aqui o nosso 15º vídeo da quarta atuarial sobre a gestão atuarial em foco. Nos sigam nas redes sociais, curtam nossa página da Arima no Instagram, curtam nossa página da Arima no YouTube e até o próximo vídeo.